Buenas tardes a todos, bendiciones y gracias por acompañarnos como siempre en Yo sí soy inmigrante TV. El día de hoy tenemos un programa especialísimo porque se trata de la información de la portaría que salió el día 24 acerca de la entrada a Brasil desde la frontera de Pacaraima, cercano a Santa Elena de Guairén en Venezuela. A partir de allí se generaron ciertas preguntas, vacíos de información, y el día de hoy contactamos al doctor Rafael Liberato para tratar este asunto, de alguna manera aclarar algunas dudas que han quedado al aire y se han generado a través del anuncio de esta portaría. Cabe destacar que este programa llega a ustedes gracias a Seima Identity, Fundep, Proyecto Amazonas y obviamente gracias a yo si soy inmigrante.com. En este momento voy a intentar contactar al doctor para entrar en la live y comenzar a tocar el tema. Estén atentos, cualquier pregunta la pueden hacer a través de este medio e quedamos. Boa tarde, doutor. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Edgar. Consegue me ouvir? Consigo sim. Beleza, muito obrigado, doutor. Bem-vindo a Eu Sou Imigrante. Muito obrigado pelo seu tempo para nos ajudar a ter mais clara essa informação que a gente precisa, né? Para los venezolanos o los de habla española que asisten al programa, el doctor Rafael Liberato es defensor público federal en Roraima y él nos va a ofrecer la información, como les comenté hace un rato. Él habla un poco de español, él va a intentar dar la información en lo posible en español, lo que va a ser de gran ayuda sobre todo para los que están asistiendo al programa y pretenden ir hacia Brasil. Ok, doctor, bienvenido, gracias. Gracias de verdad por la colaboración de parte de ustedes, agradecido a sobremanera con usted. Bien, doctor, por causa de la portaría nueva 655 que salió el día 24 de este mes, se generaron ciertas dudas, algunos vacíos de información, alguna información que no quedó clara con respecto a lo que dice la portaría y evidentemente hay muchísimas preguntas al respecto. Yo voy a comenzar haciéndole la primera pregunta. ¿Está abierta la entrada a la frontera Venezuela-Brasil? Y si es así, ¿cuáles serían los criterios para poder hacer esa entrada? Edgar, la frontera permanece cerrada. La frontera entre Brasil, todas las fronteras entre Brasil, incluso la frontera entre Brasil y Venezuela. Pero lo que la ordenanza, nosotros en Brasil llamamos portaría, pero yo creo que en Venezuela, en el sistema judicial venezolano es considerado como una ordenanza, que es un acto infralegal, o sea, abajo de la ley, mas que puede también establecer ciertas normas en asuntos determinados. Entonces, essa ordenança, ele abriu algumas exceções, a fronteira permanece cerrada, mas para há algumas exceções que são previstas, algumas exceções, algumas hipóteses de cidadãos migrantes que podem pedir regularização. E uma destas hipóteses são pessoas que vêm da República Bolivariana de la Venezuela. Por que isso? Porque a Venezuela, com relação à Venezuela, o governo brasileiro, o presidente da República, no ano de 2018, ha bajado um decreto que reconhece a situação de grave crise humanitária. Então, a ordenança tem em um dos artículos, a ordenança prevê que uma das hipóteses em que é possível que migrantes passem por la regularização migratória, incluso os migrantes que ingressaram durante o período em que a fronteira estava cerrada, ou seja, desde 18 de março de 2020, uma dessas hipóteses é a de migrantes que vieram de países que passam por grave crise, situação de grave crise humanitária reconhecida pelo Estado brasileiro. E essa previsão foi específica para cidadãos venezuelanos,
nós sabemos disso, houve uma negociação entre a operação acolhida, o general Barros, que é o comandante em chefe da operação acolhida, e o governo federal, e chegaram a essa conclusão de que, em caso de cidadãos venezuelanos, deveria que haver essa exceção para que eles pudessem, por razões humanitárias, pedir, solicitar sua regularização. Então, a fronteira permanece cerrada, respondendo a sua pergunta. Pero cidadãos venezolanos podem adentrar, porque para eles há uma exceção expressa prevista em la ordenança. Ok, en ese caso el único requisito sería ser ciudadano venezolano haciendo la aclaratoria que la situación Venezuela ha sido reconocido como una situación humanitaria. Ahora bien, doctor, estos compatriotas venezolanos que están entrando o que entren por la frontera, que no entren por entrada franca, lo que llamamos una entrada franca por frontera Venezuela-Brasil, sino que por lo contrario entran por las trochas todavía y que va a tocar entrar por la situación de que la frontera Venezuela está cerrada. ¿Va a ser reconocido esta entrada para darle acceso a la documentación reglamentaria? Sí, hay esa duda, pero lo que es, primero tenemos que interpretar lo que dice la ordenanza. La ordenanza dice que ciudadanos de países que tengan su situación de grave crisis humanitaria reconocida por el gobierno brasileño, ciudadanos de esos países pueden adentrar y solicitar su regularización migratoria. La portaria no habla nada a respecto de si las personas adentraram regularmente ou irregularmente. Pero a operação acolhida está estabelecendo diferenças. Estão sendo priorizados pessoas que estão adentrando agora, por la fronteira formal, ou seja, que não adentraram por las trouxas, e as pessoas que já estão abrigadas, já estão em los abrigos da operação acolhida. Isso para facilitar o processo de interiorização dessas pessoas. Então, essa diferença não está prevista em la portaria, em la ordenança, pero as autoridades estão fazendo essa diferença no processo de regularização. Pero isso não significa que as pessoas que adentraram por las trouxas não poderão solicitar sua regularização. Poderão. Será possível, pero para essas pessoas, a tendência é que o processo demore mais, que não será possível agora, pero futuramente será possível. Eso, en ese caso está establecido entonces una prioridad, como usted lo acaba de decir, para los que ya están en Brasil, los que están en los puestos de acogida y los que ya entraron antes en este caso de la portaría, ¿correcto? Sí, es correcto. Ahora, este proceso, evidentemente sabemos que por la situación pandemia, cierre de fronteras, personal que ha entrado por las trochas, hay una gran cantidad de venezolanos que se encuentran en las carpas. Ese filtro o ese criterio de hacer ese proceso de documentación con los que ya están en las carpas va a frenar de alguna manera a los que entren posterior a esa portaría. Ok, entonces estamos claros para los que nos asisten. El que entre en la portaría no es que no pueda entrar, sí puede entrar, pero no va a ser seguida la documentación respectiva hasta no haber terminado de darle la prioridad a los que ya están en Brasil. Exatamente isso. Houve um ruído, ruído de informação que alguns militares disseram a pessoas que buscaram, que adentraram pelas trouxas e buscaram sua regularização, e eles disseram, teriam dito, disseram que essas pessoas deveriam volver a Venezuela e retornar por la fronteira formal. Isso não é verdade. E nós não recomendamos que hagam isso, porque é um risco, nós sabemos disso. Incluso muitas dessas pessoas acabaram sendo vítimas de extorsão por militares venezuelanos. Certamente. Isso ocorreu. Então, foram cobrados, eu não me recordo dos valores, mas eu penso que $50 ou mais, El rumor que $50. Foi pedido para que os militares permitissem que eles regressassem a Brasil. Então, é um risco que não é necessário passar,
O que eu digo sempre para todos os assistidos que me perguntam é que todos serão regularizados em algum momento. Né? A prioridade é para quem está em las carpas, para quem está nos abrigos, né? E para os que estão adentrando agora por la via regular, por la fronteira formal. Pero isso não significa que os outros não serão regularizados. Todos serão regularizados em algum momento. Então, não é necessário correr esse risco. Não é necessário. Nós entendemos, claro, que as pessoas queiram, né, desejam resolver logo seu problema, pero claro. Temos que ter essa consciência. Ter paciência. Paciência é a palavra. Paciência é a palavra agora. Minha recomendação é que aguardem que seu momento vai chegar. Mesmo para aqueles que adentraram por las trouxas, em algum momento a regularização será hecha. É questão solamente de tempo. El consejo sería para hablar a Brasil próximamente esperar a que esta prioridad que se está estableciendo de los que ya están terminen el proceso de regulación, ¿correcto? Sí, sí. Permanecer acompanhando as notícias é importante que se diga. Prestem atenção nas notícias que fontes oficiais divulgam. Né? Não acreditem em boatos espalhados por grupos de WhatsApp, não acreditem em boatos que se espalham por outros meios. Prestem atenção às notícias divulgadas por veículos oficiais. E o que são esses veículos oficiais? A própria página da operação na corrida, né? É uma fonte oficial importante. As páginas das agências, né? Das entidades da ONU que atuam em Venezuela, por exemplo, o Acnur. Né? Então, essas são as fontes oficiais. Acreditem no que dizem essas fontes e não nenhuma outra. Essas fontes dirão quando será possível, a partir de quando será possível, regularizar, né, proceder à regularização das pessoas que adentraram por las trouxas, né, a partir de 18 de março de 2020. Então, é uma questão de tempo. Eu não posso dizer agora quando será, mas solamente uma questão de tempo. Em algum momento será possível a regularização de todos e todas. Então, minha recomendação é essa. Não vuelven na Venezuela, não é necessário arriscar-se a si, né, e a sua família dessa maneira, né, porque em algum momento a regularização virá. É uma questão de tempo, solamente de tempo. Ok. Paciencia, esperar, seguir las comunicaciones oficiales de las instituciones oficiales para luego atreverse a venir hasta Brasil. Mientras tanto, tengan paciencia y esperen. Sí. Ahora bien, doctor, hay una situación, y siguiendo el tema migratorio, hay una gran cantidad de venezolanos documentados a lo largo de todo Brasil, totalmente legales con la documentación legal de Brasil. Sin embargo, esa documentación llegó a un término de caducidad. Hay estados, y yo sé que no necesariamente usted tiene que conocer toda la información, pero vamos a ver si usted la conoce. Hay estados que están pidiendo dos cosas. Una, que ahí se necesitan unos prerequisitos que se hace ante la Embajada de Venezuela, pero sabemos que la Embajada de Venezuela oficialmente no existe, o mejor dicho, es reconocida la Embajada de Guaidó, pero del presidente Maduro no. Sin embargo, hay instituciones de Brasil que solicitan única y exclusivamente trámites hechos por la Embajada de Maduro. En ese caso, ¿cómo se hace? Porque queda un espacio abierto de la legalidad del documento en Brasil. Bueno, en esos casos, yo no puedo hablar por todos, Edgar, pero en esos casos, normalmente tenemos que ver qué documento es ese que está siendo exigido por las autoridades brasileñas, si hay precisión legal para esa exigencia, ¿no? Y en todo caso, nosotros, yo puedo decir eso porque yo acompaño muchos de mis asistidos, ¿no?, que tienen problemas con documentación, ¿no? Nosotros sabemos de la situación en Venezuela hoy y no es razonable que
las exigências por los ciudadanos de la Venezuela são as mesmas que cidadãos que vêm de outros países que não estão passando por uma situação de crise humanitária. Então, nós Claro. é possível, nós logramos relativizar essas exigências normalmente em juízo. Né? Eu sou advogado público, eu ingresso com ação, com uma demanda perante o Poder Judiciário e já consegui, em muitos casos, relativizar essas exigências. Pero depende de qual documento está sendo exigido, depende de se há previsão legal, mas mesmo que haja essa previsão legal para a exigência desse documento, nós estamos conseguindo, né, temos logrado uma relativização dessa exigência em casos de cidadãos, né, cidadãos e cidadãs da Venezuela, em casos de venezuelanos, por conta justamente do reconhecimento da situação de crise humanitária pela qual passa, né, pela qual passa a República Bolivariana de Venezuela. Excelente. Doctor, hay situaciones específicas, por ejemplo, la residencia permanente, la residencia temporal que es entregada a muchos venezolanos que están entrando a caducidad, pero ya sabemos que hay una providencia que le da vencimiento, aun cuando están vencidas antes, hasta septiembre de este año. Hasta septiembre. Sí. Una ordenanza de la Policía Federal, sí, hasta septiembre de ese año. Entonces, para documentos que tiveram su prazo de validade expirado durante a pandemia. Entonces, por exemplo, se seu documento venceu em setembro do ano passado, né? Nós já estávamos na pandemia, então houve uma prorrogação do prazo para renovação até setembro de esse ano. Sí. Hay usuarios que se comunican conmigo en privado y me envían mensajes para ver si uno los puede ayudar o canalizar de alguna manera esa información. Por ejemplo, tengo conocido un usuario, una venezolana que intentó hacer un proceso en un banco el día de ayer. La dejaron hacer el proceso, lo que iba a hacer, pero hicieron la advertencia de que su documento está por vencerse antes de la fecha de septiembre, antes del mes de septiembre, y que la próxima vez no la podían ayudar porque el documento iba a estar vencido. En ese caso, ¿hay algún tipo de acción o ayuda que se pueda pedir y bajo qué institución a qué institución pudiera recurrir? Sí, en ese caso no hay la acción del banco que hace esa exigencia, ¿no? Ela no es legal, primeramente porque la documentación no está expirada, no está con validade expirada, porque hay una ordenanza que prorroga ese prazo hasta septiembre. En segundo lugar, porque la ley de migración brasileña asegura ese derecho a los migrantes independientemente de su condición migratoria. Entonces, esa exigencia no es legal. Si tienes problemas con ese tipo de problema y el banco insistir en la exigencia a punto de obstar la abertura de la cuenta, eu recomendo que busque lá a Defensoria Pública. A Defensoria Pública poderá ajudar nesse caso. Mas é importante que se diga, depende de qual é o banco. Se esse banco é um banco privado, então tem que buscar a Defensoria de seu estado. Mas se o banco é a Caixa Econômica Federal, que é um banco del Estado, uma empresa pública del gobierno federal, es un banco del gobierno federal, entonces la defensoría que podrá actuar, en su caso, es la Defensoría Pública da Unión, que es mi institución. Entonces depende, pero en cualquier caso, la exigencia no es legal. Esa exigencia no es legal. Gracias por la aclaratoria. Ahora bien, doctor, aquí tenemos en vivo dos preguntas. La primera es, ¿puedo salir de Brasil? Ya esta persona tiene documentos legales en Brasil, está documentada, tiene la documentación de Brasil de forma, disculpa, no es temporal, ya puede estar tranquilamente en Brasil, pero necesita salir a Venezuela para regresar con su hijo que está en Venezuela. ¿Lo puede hacer? Isso depende de sua condição aqui em Brasil. Se sua condição é de um solicitante de refúgio,
não é possível sair sem autorização do CONARE. Não, residência permanente, tem residência permanente. Não problema. Residência permanente não há nenhum problema. Quem não pode sair sem autorização, né, sem prévia comunicação ao CONARE, são os solicitantes de refúgio hasta a decisão final sobre o pedido de refúgio. Pero se tem residência permanente ou temporária, se sua condição acá é de um residente, se tem o documento de autorização de residência, pode sair e volver. Não há nenhum problema legal quanto a isso. Solamente por los solicitantes de refúgio que existe essa limitação. Claro, en ese caso que esta persona vuelva con su hijo que no tiene documentación brasilera, ¿la documentación que esta persona posee ayuda en el trámite de la documentación de su hijo o es un caso aislado? El caso de su hijo. Ajuda en el sentido de que, né, qual é a análise que ele depende de qual é o caminho que vai ser buscado. Se ela tem a autorização de residência, eu pressupongo que vai pedir a autorização de residência para seu filho também. Então tendo a documentação, né, que comprueba o parentesco, sim, facilita o processo de reconhecimento, né, de todos os requisitos perante a lei brasileira para a concessão do documento. Uma coisa que acontece muito, as pessoas vêm cá para o Brasil, né, sem o documento, né, que registra, que nós chamamos acá de certidão de nascimento, elas vêm cá sem a original, solamente com a cópia. E nesse caso não é possível regularizar o niño solamente com a cópia da certidão. Houve um tempo em que a Polícia Federal aceitava cópias, mas agora não aceita mais. Então, o que nós temos que fazer nesse caso? Há um procedimento, há uma resolução conjunta, né, de alguns órgãos brasileiros que estabelece um procedimento a ser seguido. Então, é necessário fazer uma entrevista com essa criança e um advogado público federal, que é o meu caso, né, eu hago essas entrevistas, preenchemos um documento a partir dessa entrevista hecha com o niño, e com esse documento é possível que o responsável compareça à Polícia Federal para a regularização. Isso se aplica em casos de niños que estão indo desacompanhados ou separados. Pero niños que estão, mesmo niños que estão acompanhados por seus genitores, por seus padres ou por sua madre, se não houver um documento, né, original que comprove esse parentesco, então há a necessidade de passar por esse processo. E que demora mais tempo, então é conveniente que tragam os documentos originais e o fato do genitor ou genitora estar já com sua situação migratória regularizada ajuda, obviamente ajuda muito na celeridade do processo. Não interfere em se o niño vai conseguir ou não. O direito do niño não depende do direito do seu genitor. Hoje, qualquer cidadão venezuelano tem esse direito. Pero se tem um genitor em situação regularizada, isso é, no caso de los menores de 18 anos, né, crianças, niños e adolescentes, o processo tende a ser mais rápido. Excelente. Los que están en vivo ahora en la entrevista, ya saben, para llegar a Brasil con menores de edad es importante traer documentación original en la medida de lo posible para que el trámite sea más rápido. De no hacerlo, también pudieran hacer, pero va a ser más tedioso, tienen que pasar por una serie de procesos para poder conseguir la documentación del menor de edad, así sea papá o mamá. ¿Okay? Doctor, hay un tema polémico en el caso de las ciudades del sur. El caso de las tasas que hay que pagar, las tasas que hay que pagar. ¿Por qué? Porque en el caso de Roraima, básicamente, que es por donde se entra de forma terrestre, esas tasas son, de alguna manera, hay un documento que se firma para no pagar, porque muchos venezolanos no tienen para pagarlo. ¿Okay? Pero en las ciudades del sur se torna en exigencia el pago de esas tasas. ¿Eso es legal, es ilegal o depende de cada ciudad? Las taxas de imigração, o entendimento do Poder Judiciário, Edgar, é de que elas são legais. Elas, por si só, não são ilegais, pero essas taxas não podem ser cobradas das pessoas em situação de miserabilidade.
das pessoas que não podem pagar, que não podem arcar com esses custos. E essa é a situação da grande maioria, assim, não todos, mas a grande maioria dos cidadãos que estão vindo ao Brasil de Venezuela. Então, atualmente existe um procedimento, né, que a Polícia Federal prevê para a concessão de gratuidade. Então, é possível que o migrante solicite a gratuidade com a alegação de que é uma pessoa hipossuficiente, uma pessoa que não tem condições mesmo de arcar com esses valores. E se a Polícia Federal, mesmo diante de essa solicitação de gratuidade em razão de hipossuficiência, insistir em la cobrança, eu recomendo que busque a Defensoria Pública da União. Então, será possível, o defensor provavelmente vai tentar, primeiramente, resolver a questão administrativamente, encaminhar um ofício à Polícia Federal, e se a Polícia Federal insistir na cobrança, não haverá outra alternativa que não acionar o Poder Judiciário, para que na justiça seja reconhecido o direito do migrante à regularização, independentemente do pagamento de qualquer taxa, de qualquer valor. Excelente. Doctor, hay una otra situación. La entrada de Paraguay o mejor dicho, la frontera de Paraguay está abierta actualmente. Hay venezolanos que están en otros países, en cualquier otro, Colombia, Ecuador, X, y necesitan entrar por esa frontera. ¿Pueden entrar de forma tranquilamente o tienen que pasar por algún tipo de tratamiento especial? No, puede entrar de la misma manera que puede entrar por la frontera con Roraima, con el estado de Roraima. Okay. Porque la ordenanza, ela no dice que en la frontera entre Brasil y Venezuela, los venezolanos terão esse tratamento. O que é o artículo 4º, parágrafo 4º da ordenança 655 diz, é que cidadãos oriundos de nacionalidades, oriundos de países que estão passando por grave crise humanitária, reconhecida expressamente por ato do presidente da República Federativa de Brasil, terão direito à regularização. Então, não importa de onde o migrante venezolano está vindo, não importa, ele pode vir da Venezuela diretamente ou pode vir de outro país, mas esse direito é de ele, esse direito deriva da condição de pessoa venezolana. Então, pode entrar pela fronteira do Paraguai, pode entrar pela fronteira da Venezuela e Brasil, pode entrar por outras fronteiras, isso não é relevante. O que é relevante é que seja um cidadão da República Bolivariana da Venezuela. Basta a nacionalidade venezuelana e terá esse direito reconhecido por autoridades brasileiras. Se houver qualquer dificuldade, eu recomendo que a parte prejudicada, a pessoa prejudicada, busque a Defensoria Pública e isso direito será buscado por as vias cabíveis, seja essas vias judiciais ou extrajudiciais. Excelente, a informação é essa. Podem entrar por Paraguai tal qual como entram desde Roraima, cumprindo todos estos requisitos de entrada, ¿no? Que no se pueden dejar de un lado para que no tengan problema. Sí. Doctor, por favor. Doctor, ahí tenemos esta otra situación en el caso de inmigrantes que ya están establecidos en Brasil, tienen residencia temporal o permanente, pero necesitan viajar a otro país. Y sabemos, es conocido que muchos compatriotas venezolanos han entrado sin pasaporte. En estos casos, ¿usted tiene conocimiento de cuál sería el procedimiento para poder salir, en este caso de Brasil, a cualquier otro país? Depende del país, Edgar, depende del país. Hay requisitos propios para cada país, pero si no tienes pasaporte, en regla, la mayor parte de los países no irán te aceptar. Então, o passaporte é um documento essencial. Temos exceções. Em Mercosul, temos exceções que cidadãos do Mercosul podem transitar entre si, basta o documento de identidade, mas para outros países será necessário o passaporte. O que eu recomendo é que se a pessoa já tem essa residência
essa residência definitiva em Brasil, é que busquem, né, regularizar essa questão com a obtenção, né, se cumpre, por exemplo, os requisitos, né, para uma naturalização e é de seu interesse, né, para que busque esses requisitos, implementar esses requisitos e para ter um passaporte brasileiro. É uma possibilidade. Mas para países do Mercosul, por exemplo, não é necessário, basta a cédula de identidade. Então, depende de qual é seu destino. Para cada país, vamos ter orientações próprias. Claro, en este caso tendría que comunicarse directamente con la Policía Federal para saber cuál sería el procedimiento. Sim, sim. Depende qual é seu destino. Dependendo de qual é seu destino, é importante fazer uma busca, uma pesquisa para saber quais são os requisitos. Para que em Mercosul não é necessário o passaporte. Em países do Mercosul basta a cédula de identidade. Excelente información. Bueno, señores, ya saben, tener claro esta documentación al día, los que se encuentran en el sur de Brasil, el procedimiento sería dirigirse hasta la Policía Federal y buscar esta información para tener la documentación correcta. Tenemos otra situación que se da también hacia el sur de Brasil, es la apertura, se está haciendo el cadastro, lo que llamamos el cadastro en portugués, lo que se llama el registro en español, para poder acceder a la actualización de los documentos. Esto se hace a través de la página web de la Policía Federal, pero en el caso de varias ciudades que hemos recibido noticias, información, en el caso de Santa Catarina, en el caso de Curitiba, entre otros, que la página solo abre cierto día del mes y abre 5 minutos. Estamos hablando de una población inmensa que en 5 minutos no consiguen hacer este proceso. ¿Usted tiene información al respecto y podría indicar, si tiene esa información, qué se puede hacer en esos casos? Porque hay mucha gente que no consigue hacer el registro. Bueno, el problema, hay un problema, Edgar, que cada unidad de la Policía Federal, en cada superintendencia, há alguns procedimentos que são os mesmos em todo o território brasileiro e há procedimentos que não são os mesmos, que depende de cada unidade da Polícia Federal. Então, eu não posso falar em abstrato, eu tenho que saber qual é a situação concreta, né, dessa cidade e em alguns lugares a Polícia Federal está fazendo atendimentos presenciais, por exemplo. Em outros lugares não está havendo aún atendimentos presenciais, né, por conta da pandemia. Então, isso depende de cada situação concreta. O que eu recomendo é que, se está tendo dificuldades, se os sistemas não estão funcionando, né, e essa situação se prolonga por muito tempo, eu recomendo que busque a Defensoria. Procure saber qual é a Defensoria mais próxima, né, a Defensoria Pública da União, que a Defensoria que atua perante a Polícia Federal é a Defensoria Pública da União, né? Que são os advogados públicos como eu que atuam em assuntos federais. Então, busque a Defensoria Pública da União e apresente seu problema, apresente sua demanda, né? Então, nós outros iremos encaminhar um ofício à polícia e tentar solucionar essa demanda com a maior rapidez possível, porque não é razonável que por conta de uma falha de atendimento da Polícia Federal, os direitos dos migrantes quedem perjudicados. Bien, el proceso, señores, como lo acaban de escuchar, ir hasta la Defensoría Pública de la Unión y plantear su problema, en este caso, de los que se les haya vencido la documentación hasta septiembre, es decir, a partir de septiembre, y plantear su problema ante la Defensoría y ellos le indicarán qué hacer. Doctor, las deportaciones, se ha planteado en muchos casos, se han manifestado muchas personas con respecto a que han llegado, incluso han pasado las trochas, han llegado hasta Brasil, pero son deportados o son devueltos de alguna manera por la Policía Federal y devueltos hasta Venezuela. ¿Son legales estas deportaciones? ¿Están planteadas deportaciones dentro del proceso de aceptación de los venezolanos? O que ocorreu, Edgar,
essas ordenanças, né, com o cerramento da fronteira em março de 2020, o governo brasileiro começou a editar uma série de ordenanças que estabeleciam algumas medidas para os migrantes que adentrassem na fronteira ilegalmente durante esse período. E uma dessas medidas que a ordenança autorizou, né, que as autoridades brasileiras adotassem, foram as deportações sumárias, que nós outros chamamos. Sumárias porque essas deportações não são seguidas de um processo, de um devido processo legal. Elas são imediatas, eram imediatas. Pero, felizmente, essas deportações não estão ocorrendo mais, né? Nem na fronteira entre Brasil e Venezuela, e Pacaraima principalmente, essas deportações não estão ocorrendo mais desde setembro desse ano, porque nós outros, lá da Defensoria Pública da União, impetramos uma ação, né, que em ordenamento brasileiro chamamos de mandado de segurança, que é uma ação que visa de procedimento célere, né, procedimento abreviado, rito abreviado, que serve para proteger, né, resguardar direitos líquidos e certos, né? Então, lá a Defensoria Pública da União impetrou esse mandado de segurança porque não apenas o direito dos migrantes estavam sendo violados, porque a lei brasileira na lei brasileira não existe imigração, não existe deportação sumária. A lei brasileira estabelece que a deportação, como um processo administrativo que deve ocorrer solamente mediante contraditório e ampla defesa. Então há todo um processo, até que o migrante pueda ser deportado, há todo um processo que necessita ser seguido. Então, essas ordenanças, né, em los artículos que permitiam as deportações sumárias, eram ilegais, eram e são ilegais, porque violam não somente a lei brasileira, mas também violam a Constituição brasileira e, em caso de cidadãos venezuelanos, afeta o direito internacional, porque o direito internacional prevê um princípio chamado de princípio da não devolução, né? Existe uma expressão em francês, é non refoulement, que significa isso, que o cidadão, né, a pessoa solicitante de refúgio, ele não pode ser devolvida para um lugar onde seus direitos estão em risco. Sua integridade física, sua integridade psíquica, sua própria vida, em alguns casos. Então, imagina uma pessoa que vem cá, um desertor da Força Armada da Venezuela. O Estado brasileiro não pode devolver essa pessoa à Venezuela porque essa pessoa está em risco, né? Claro. Uma vez que foi ver a Venezuela. Então, esse é um princípio de direito internacional que o Estado brasileiro estava violando. E, incluso, eu digo, as pessoas que foram deportadas, né, sumariamente com base, né, normativa em essas ordenanças ilegais, temos diversos assistidos nesses casos. Nós estamos pedindo ao juiz não solamente que permita que essas pessoas se regularizem no Brasil, e em muitos casos nós obtivemos isto, né? O juiz concordou com o pedido da DPU, né? Mas também estamos pedindo danos morais, indenização por danos morais, porque entendemos que isso representa uma violação a direitos, né, intrinsecamente relacionados com a própria dignidade humana. Então, em muitos desses casos, estamos solicitando ao judiciário que reconheça o direito desses migrantes que foram deportados sumariamente a indenização por danos morais a ser paga por el Estado brasileiro. Então, hoje não há esse risco, mas, né, não somente por conta dessa decisão que foi prolatada em mandado de segurança, né, na ação que a DPU ajuizou, apresentou perante o judiciário brasileiro, mas também porque a ordenança 655, ela prevê aos cidadãos venezuelanos o direito a se regularizar, a regularizar sua situação migratória, e para isso basta que sejam venezuelanos. Então, para essas pessoas, né, para os cidadãos venezuelanos, hoje não há risco de deportação. O que pode ocorrer, né? Se a pessoa, se o cidadão venezuelano ingressa
em Brasil e não passa por el controle migratório, digamos. Não passa não vai à Polícia Federal para regularizar sua situação. Se essa pessoa é pega por la Polícia Federal e a Polícia Federal percebe que não está com sua situação regularizada, o que a lei brasileira, não as ordenanças, a lei brasileira de imigração estabelece que deve ser entregue uma notificação para essa pessoa, concedendo um prazo de 60 dias, né, para que ela regularizar sua situação. Se nesses 60 dias o migrante não regulariza sua situação, somente aí se inicia o processo de deportação. Né? E aún assim, ele terá direito ao contraditório e à ampla defesa em processo de imigração. Somente depois do devido processo legal, se suas razões não forem acolhidas por o Estado brasileiro, a deportação poderá ocorrer. Mas essa é a exceção. Hoje, a deportação sumária, que é sua pergunta, ela não pode ocorrer mais. Hoje não vai ocorrer mais por conta da portaria 655. Excelente. Para los que nos acompañan y para los que van a ver a posterior la entrevista que va a quedar colgada aquí en Instagram, las deportaciones sumarias son aquellas que se realizan sin el debido proceso. Ya no deben ocurrir más, son totalmente ilegales, lo acaba de decir el doctor. Y si existiera una posibilidad de deportación, solo ocurre en los casos planteados por él, que es cuando entran sin documentación a Brasil y por una casualidad es atrapado o es abordado por la policía y se dan cuenta que no tienen la debida documentación, se le va a hacer una notificación para que entre en su proceso de regularización. Esa notificación es acompañada por 60 días para que hagan el debido proceso para adquirir la documentación. De no ser así, ahí es donde inicia un proceso administrativo para una posible deportación. Sin embargo, va a ser acompañado o asistido legalmente para defenderse en juicio. Esa es la información que yo considero importante también. Doctor Rafael, tenemos también aquí una pregunta que dice, ¿se harán interiorizaciones desde Pacaraima? Sí, incluso, Edgar, essa portaria, a portaria 655, a principal razão que motivou o governo brasileiro a editar essa exceção por los ciudadanos da Venezuela é a demanda da operação na corrida, né, por las interiorizações. Nós sabemos que há uma gravíssima crise humanitária hoje em Venezuela, e essa crise humanitária enseja reflexos diretos no estado de Roraima. Há muitas pessoas que vêm, e o estado de Roraima é um estado pequeno, é um estado que não é um dos mais riscos, incluso do Brasil, é um estado pequeno que não comporta, né, em muitos casos, tantas pessoas. Então, qual é a solução que o Estado brasileiro buscou para isso, com a operação na acolhida? Primeiramente, acolher essas pessoas, dar a elas condições dignas de existência, enquanto estão em estado de Roraima, pero fornecer condições para que essas pessoas sigam sua vida em Brasil, incluso em outros lugares. Então, a interiorização é para isso, é para que essas pessoas possam seguir para São Paulo, possam seguir para o Rio Grande do Sul, para Mato Grosso, para outros estados da Federação Brasileira, e em esses lugares recomeçar a sua vida, buscar um trabalho formal, buscar condições de existência melhores, né, em outro lugar. Então, as interiorizações são né, o processo de interiorização é uma das principais missões que a operação na acolhida cumpre em Brasil. Então, a principal intenção hoje, né, é que permitir, porque o que estava ocorrendo antes, com as ordenanças anteriores, é que as interiorizações não estavam podendo ocorrer, porque as pessoas não estavam obtendo nenhum êxito em regularizar sua situação migratória. Agora não mais teremos esse problema. Agora as pessoas podem volver a ser regularizadas e com as regularizações as pessoas poderão volver a ser interiorizadas por o Brasil. Então, é muito importante. Os requisitos, né? Há requisitos que a operação acolhida ela tem, né? Para saber quem será ou quem não será interiorizado. Eu recomendo que quem tem dúvidas, que busquem na OIM, que busquem principalmente a OIM, né? Ou que busquem diretamente na operação acolhida. Busquem o PITRIG, né? Ou
ou Elpitrig em Pacaraima ou Elpitrig em Boa Vista, para sanar essas dúvidas. Pero as interiorizações vão recomeçar, incluso as interiorizações de Pacaraima. Essa é a principal intenção, incluso é a principal intenção da portaria 655 ao estabelecer essa exceção a los ciudadanos de Venezuela. Bien, información importante, lo acaba de decir el doctor Rafael, dirigirse a Petric. Petric, los que están en Brasil ya saben lo que funciona en las oficinas de las carpas, normalmente cerca de las instituciones de la Policía Federal. Ahí le van a dar una información bastante completa. Sí va a haber interiorizaciones. Para los que no saben, la interiorización es un proceso emanado del gobierno federal para de alguna manera ayudar a la afluencia de venezolanos inmigrantes dentro de Roraima para llevarlos a otras ciudades, donde el principal fin es ayudar de alguna manera a que esta ciudad se relaje un poco de la afluencia de venezolanos. Doctor, yo quiero indicarles, tener el atrevimiento de indicarles aquí a los que nos siguen, a los que no conocen la portaría 655, pueden entrar en www.yosoyinmigrante.com y en el capítulo de noticias, ahí van a tener el link, la información, ¿okay? Que dice Yo soy inmigrante, información migracional al día. Allí está el link para que accedan a esa portería 655 publicada el día 24 de este mes. Doctor, en nombre de Yo soy inmigrante, quiero agradecerle por haber aceptado nuestra invitación. De verdad, gracias. Es una información importantísima la que usted tiene. Hay varias preguntas en vivo que no sé si logré ver. Déjeme revisar por aquí. Ya, solo un momento, doctor. Déjeme revisar por acá. A ver si consigo esta. Hay varias personas con ciertas dudas. Ajá, ya. Ajá, ¿el gobierno de Brasil tiene estipulado algún tipo de conversación bilateral para abrir las fronteras de Venezuela a Brasil? Eu penso que a abertura total da fronteira, Edgar, somente será possível com o final da pandemia. A situação em Brasil ainda não é das mais fáceis, pelo contrário, é um dos países que mais sofreram com a pandemia de Covid-19, pero isso é um assunto que compete à soberania do Brasil, né, do governo brasileiro. Pero para cidadãos de Venezuela não há muita diferença, porque eles podem solicitar sua regularização, independentemente de a fronteira estar aberta ou cerrada, agora, com a portaria 655. Então, há estudos, né, sobre a abertura total das fronteiras, né? Eu penso que isso deve ocorrer nos próximos meses. Eu não sei detalhes de se há conversações bilaterais, especificamente entre autoridades brasileiras e venezuelanas, mas o fato é que hoje cidadãos da Venezuela podem passar a fronteira com o Brasil, tanto a fronteira entre Brasil e Venezuela quanto as outras fronteiras de Brasil podem passar livremente, independentemente da fronteira estar aberta ou cerrada. Esse é o entendimento da Polícia Federal e do próprio governo brasileiro, né? Essa interpretação que se tornou hegemônica, né, da portaria 655, que é um direito dos cidadãos venezuelanos ter a sua processado su pedido de regularização migratória por razões humanitárias, né, em razão da acolhida humanitária dessas pessoas. Então, não há muita diferença prática, em termos práticos, por cidadãos venezuelanos, mas eu creio que a abertura das fronteiras é somente uma questão de tempo, a abertura total. Talvez por poucos meses, não deve durar muito mais tempo que isso. Cerradas. Ajá. Doctor, hay un grupo de personas que entraron a Brasil durante el periodo de pandemia y obviamente no están regularizados. Sin embargo, se movieron hacia otras ciudades. En esos casos,
¿cuál es la sugerencia? ¿Qué deberían hacer para comenzar a regularizar su documentación? Ya que no están en este caso en Pacaraima o en Boavista. Sim. Quem está em Pacaraima ou Boa Vista, minha recomendação é que aguarde, que está nessa situação, porque a prioridade inicial será para aqueles cidadãos que estão em los abrigos formais da operação acolhida e para os cidadãos que estão ingressando agora, que estão ingressando legalmente. Qual é o discurso do governo brasileiro? É que, dessa forma, ele pretende... É um prêmio, né? De certa forma, um benefício para aqueles e aquelas que ingressaram regularmente. Para não incentivar a imigração ilegal, aquelas pessoas que passaram irregularmente por las trouxas. Mas isso não significa que as pessoas que ingressaram por las trouxas não terão direito. É o que eu disse no início da nossa conversa. Claro. Haverá esse direito, haverá essa possibilidade, mas essa possibilidade não é imediata. Então, o que eu recomendo é que continue acompanhando as notícias, continue acompanhando por fontes oficiais, não acreditem em grupos de WhatsApp, não acreditem, a não ser de fontes reconhecidas, né, fontes jornalísticas no WhatsApp, mas não acreditem em boatos que não são cuja origem não é identificada. Acompanhem as fontes oficiais, as fontes da operação na corrida, o sítio eletrônico da operação na corrida, os comunicados de OIM, de Acnur. Acompanhem essas fontes oficiais que em algum momento, né, essa fila será zerada, né, das pessoas que estão em los abrigos. Haverá um fluxo constante de pessoas ingressando regularmente, a hora que há essa possibilidade, mas também haverá um calendário específico para as pessoas que já estão em Brasil e que ingressaram por las trouxas, em que ingressaram regularmente. Então, minha recomendação agora é que acompanhem as notícias, né, permaneçam atentos às notícias e que tenham paciência, porque o momento da regularização vai chegar. É solamente uma questão de tempo. Solamente isso. Bien, a los que se encuentran fuera de Pacaraima o de Roraima, mejor dicho, del estado de Roraima y en otras ciudades, ya saben, vamos a tener un poco de tiempo, la noticia va a salir, se estará al día con las noticias en cuanto a migración, y ahí uno se va organizando. Gracias por acompañarnos. É importante dizer, Edgar, solamente uma retificação. Para os que estão fora do estado de Roraima, há outras questões. Então, isso que eu estou falando, né, foi estabelecida uma cota diária, uma cota de 50 regularizações em Pacaraima e 150 em Boa Vista. Mas isso vale para o estado de Roraima. Quem está em outros estados tem que buscar informações junto à Polícia Federal de seu estado. Então, essa é uma explicação importante. Porque isso foi feito, essas coisas foram necessárias em Roraima, porque, por razões óbvias, o número de imigrantes venezolanos em Roraima é muito maior que o número de imigrantes venezolanos em outros estados. Então, essa demanda é uma demanda muito grande em Roraima. Mas em outros estados, que não é essa demanda tão grande para migrantes venezolanos, pode ser, né, é possível que o atendimento seja imediato. Eu não sei, porque depende da situação em cada uma dessas unidades da Polícia Federal. O que eu recomendo é que quem não está agora em estado de Roraima, que entre em contato com a Polícia Federal de seu estado, de sua cidade, se houver uma sede da Polícia Federal em sua cidade, para obter mais informações. Essa é a minha recomendação. Excelente, muchas gracias. Doctor, para finalizar, nos gustaría que dejara un mensaje y un consejo final para los venezolanos. Bueno, Edgar, es una honra inmensa para mí poder... muchas gracias por esa oportunidad. Como abogado público, hoy, gran parte de las personas en situación de vulnerabilidad que yo asisto vienen de la Venezuela. O Estado brasileiro vinha em um bom caminho
hasta el inicio de la pandemia, né, con la operación Acolhida, né, que la operación Acolhida es un marco del tratamiento humanitario a migrantes en Brasil. Nosotros nunca tuvimos nada parecido con la operación Acolhida antes de los flujos migratorios venezolanos. E para mim é sempre uma felicidade muito grande, porque o povo venezolano é um povo muito acolhedor. Eu atendo pessoas diariamente da Venezuela e eu percebo isso, que assim como os brasileiros, o povo venezolano é um povo muito alegre, muito acolhedor. E é um povo que está em busca de oportunidades. São pessoas que ninguém deixa, nenhuma pessoa deixa seu país, seu povo, sua história em um lugar solamente porque deseja, né? Muitas vezes sabemos que é uma necessidade, né? Hoje, a Venezuela está passando por essa situação. Brasil também passou muitas situações difíceis, tanto que temos muitos migrantes também. Há muitos migrantes vindos de Brasil que vão a outros lugares do mundo. Então, o Brasil é um país também de migrantes. Então, tratar os migrantes, os refugiados que temos aqui com dignidade, com respeito, é uma obrigação não somente legal, não é só porque a lei brasileira manda tratar com dignidade, é uma obrigação também ética, é uma obrigação moral, esse respeito. Então, desejo a todos e todas vocês muita boa sorte, espero que encontrem no Brasil as oportunidades que não tiveram em seu país de origem, espero que se estabeleçam aqui, que criem seus filhos acá e que sejam felizes, né? É minha recomendação. E sempre que tiverem seus direitos violados por qualquer razão, sendo a autoridade ou violadora desses direitos, né, uma autoridade federal, né, como é a Polícia Federal, a Defensoria Pública da União está de portas abertas para vocês. Nossa missão constitucional é essa, é defender os direitos das pessoas vulneráveis. Muitas graças a todos e todas. Gracias a usted, doctor, una vez más por aceptar nuestra invitación. De verdad, gracias. Como venezolano estoy muy agradecido con usted y con el pueblo de Brasil por la oportunidad de darnos, de crecer, de avanzar, de surgir. De verdad que sí. Gracias, bendiciones y que Dios siga bendiciendo a Brasil y bendiga a Venezuela. Se les quiere un mundo. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego.